O nosso vídeo hoje para falar sobre um jogador que foi oferecido ao Goiás nesse comecinho de ano, que é o meio-campista João Paulo, jogador de 32 anos de idade, que nesta última temporada começou muito bem pelo Cruzeiro, fazendo 16 partidas com 4 gols marcados e outras 2 assistências. Entretanto, só participou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ali na Série B do Campeonato Brasileiro, titular contra o Tombense, fez sim uma boa partida, mas teve uma grave lesão na coxa direita, teve que fazer uma cirurgia bastante delicada, até chegou a retornar aos treinamentos no mês de setembro, mas depois disso não participou do elenco principal, atuando na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa informação que foi confirmada pelo Edminho Pinheiro em uma entrevista à Rádio Band News de Goiânia. Muito obrigado aí à rapaziada. Nesta última terça-feira, no período da noite, ele confirmou esse interesse, esse oferecimento, melhor dizendo, do jogador ao Goiás, que recusou essa investida. O Goiás não tem interesse, o nome já foi descartado nesse momento para chegar aqui na Serrinha. Em relação à minha opinião, sobre esse jogador, eu não acho que seja um atleta ruim, mas para o Goiás, que já tem o Marquinhos Gabriel, que convenhamos, tem sim o seu valor dentro do mercado brasileiro, pode ser um reserva ok. O João Paulo não chegaria com status muito superior ao que a gente já tem atualmente, com o Marquinhos Gabriel. Então, acho certo esse posicionamento, principalmente pensando para trazer um jogador nessa função de camisa 10, com um maior investimento que já chegue para ser um titular absoluto da sua posição. Então, acho que acerta a diretoria essa permanência do Marquinhos Gabriel, que tem vínculo até dezembro de 2023, e se for para contratar um que seja melhor do que ele. Na minha visão, o João Paulo é de um nível parecido, apesar de ter demonstrado um bom futebol pelo Cruzeiro nessa temporada de 2022. Foram 16 partidas no total, como eu falei para vocês, 4 bolas na rede e 2 passes. No campeonato estadual, jogou muito bem, com 3 gols marcados e também 1 gol na Copa do Brasil em 3 atuações. Até começou bem sendo titular na estreia contra a Tombense, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas acabou tendo essa grave lesão. Seu contrato com o Cruzeiro é até dezembro de 2023 e, segundo informações do Samuel Venâncio, setorista importante lá do Cruzeiro, a equipe celeste não vai dificultar a saída do jogador. Então, possivelmente, um clube da Série A ou até mesmo da Série B do Campeonato Brasileiro que se interessar e pagar aí os salários do jogador, possivelmente levará sem grandes dificuldades. Ele que inclusive uma informação do jornal NE, lá do Nordeste, garantiu o interesse no final do ano passado do Sport em contar com o jogador, o meio-campista, que está afastado aí desde o final do mês de abril, mas as conversas não evoluíram. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o João Paulo, 32 anos de idade, se você concorda também com essa avaliação minha. Não é muito diferente do que a gente pode esperar do Marquinhos Gabriel no Goiás nesse momento, então eu acho que acerta a diretoria. Se for para trazer um cara, não seja trocar 6 por meia dúzia, traga um cara de um nível superior. Ele que na Série A do Campeonato Brasileiro já demonstrou também um bom futebol, principalmente aqui em Goiânia, no Atlético Goianiense na temporada de 2021, pegando apenas os seus números na primeira divisão, foram 26 partidas. Vou até deixar o mapa dele aqui de calor para você observar bastante essa movimentação, principalmente na região central e caindo pelo lado esquerdo do campo, cobranças de escanteios, pênaltis também, marcou 4 gols na primeira divisão e além disso, uma assistência, uma média de 76 minutos em campo, ou seja, foi um jogador importante, titular no Atlético. Não teve o seu contrato renovado, ele que ainda tinha um passe da Tombense, que estava repassando o jogador nos seus últimos clubes, antes de fechar com o Cruzeiro em 2022, nesse contrato de 2 anos de duração. Em relação às principais características do João Paulo, acho ele um bom jogador. Ele costuma fazer uma função como um camisa 10 ali na criação de jogadas, mas também cai pelos dois lados do campo, pela esquerda e também na direita. No Atlético ele jogava um pouco mais pelo lado direito. No Cruzeiro, nesta última temporada de 2022, eu vi ele principalmente fazendo as suas arrancadas, jogadas principais no lado canhoto do campo. Apesar de ser destro, tem essa sua versatilidade. Jogador que arrisca bastante em chutes de longa distância, inclusive marcou um golaço contra o Goiás, eu lembro desse jogo em 2018, aquela vitória no Clássico no Estádio Olímpico por 2-1, João Paulo abriu o placar naquele duelo. Já fez outros gols no Goiás também no Campeonato Goiano lá de 2020. Então tem sim uma boa visão de jogo, uma boa movimentação também pelas beiradas do campo, tem um bom drible curto, para buscar principalmente aquela jogada saindo da região central pro lado esquerdo e buscando um cruzamento, por exemplo, ou até mesmo um chute de longa distância. Bate muito bem colocado, marcou alguns gols desta maneira lá no Cruzeiro. E na bola parada, não só na cobrança de escanteios, mas também em cobranças de pênaltis. Faltas eu nunca observei muito assim o João Paulo, acho que tem outros jogadores mais qualificados para essa cobrança. É um jogador que eu gostaria de ver ele no Goiás, principalmente lá em 2018. Acho que 2018, 2019, até mesmo em 2020, no ano passado, seria uma baita opção.
para essa temporada, se o Goiás não tivesse o Marquinhos Gabriel, eu aceitaria tranquilamente o João Paulo para ser esse segundo jogador, né, à disposição do técnico Guto Ferreira. Mas com os objetivos, já com a permanência do jogador, né, desde a última temporada, não vejo essa necessidade. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre essa negociação com o Índio Ramírez, que ainda segue de pé. Isso mesmo, o jogador que estava por último no América Mineiro pertence ao Atlético Nacional, onde tem contrato até o final da próxima temporada. E uma informação para agregar aqui ao nosso conteúdo lá do Periquito Brisado no seu Instagram. Muito obrigado, meu parceiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, confirmado, o Goiás está de fato em negociações com o Índio Ramírez. O que existe de entrave no momento é que o senhor Paulo Autuori ainda não liberou, né, a negociação do jogador, mesmo que tenha informado o desejo de não utilizar o jogador no clube. Será que existe uma mágoa por trás dessa atitude? Aguardaremos os próximos capítulos, fecha aspas, aí o que disse o Periquito Brisado. E de fato, né, o Paulo Autuori, que saiu do Goiás rapidamente, ele começou o ano passado, né, em 2022, no Atlético Paranaense, foi fazer a mesma função no Goiás, deixou o Verdão rapidamente, foi para o Internacional, ainda seguindo essa função de coordenador técnico, e chegou no Atlético Nacional ainda no final do ano passado, fazendo 2 partidas à frente do clube colombiano, com nenhuma vitória, né? Realmente inacreditável, assim, essa rodagem do Paulo Autuori, e ele não gosta do Pablo Ramírez, né? O Juan Pablo Ramírez, né? Ou o Índio Ramírez. Eles que até tiveram um desentendimento, não público, porque assim, ele errou um gol, depois você pode até pesquisar esse lance lá no Campeonato Colombiano. O Ramírez, né, havia acabado de errar um gol, e o Paulo Autuori, na sequência, já tira o jogador dentro de campo, que ele praticamente foi a gota da água do Índio Ramírez na sua passagem no futebol colombiano, a última atuação dele pelo Atlético Nacional, ainda na temporada de 2019, né, naquele mesmo ano onde o Paulo Autuori também teve uma rápida passagem no clube colombiano, com 28 partidas e 10 gols marcados. Depois disso, o Índio Ramírez foi repassado ao Atlético Bucaramanga e chegou aqui no Brasil em 2020 no Bahia, né, e ele já vem postando algumas coisas no seu Instagram há alguns dias, né, na semana passada ele colocou várias fotos, ainda defendendo o América Mineiro na Serrinha, em uma partida pelo Goiás, assim, não foi uma, duas não, ele colocou uma sequência de umas 5, 6 fotos tranquilamente na Serrinha. Depois disso, ele curte todos os comentários que você colocar ali, até mesmo comentários na sua publicação, né? Ele sempre curte, enfim, engajando com a torcida. E agora, recentemente, também na última segunda-feira, ele colocou um vídeo dando uma caneta no jogador do Atlético aqui em Goiânia, né? No estádio, no Antônio Ascioli. Então é um cara que quer, sim, vestir a camisa do Goiás, acho que já deu para perceber, e seria, sim, uma baita alternativa. Tem só 25 anos de idade, não será utilizado, né? Mas não tem essa liberação do técnico do Paulo Autuori para chegar no Goiás. A torcida também não morre de amores pelo Índio Ramírez, muito por conta dessa sua passagem, né? Enfim, geralmente jogadores, quando são revelados pelo clube e não estoura logo de cara, quando você cria uma grande expectativa e ele não corresponde àquilo, é difícil você retomar para ser apenas um coadjuvante dentro do elenco, né? Acho que essa característica também se encaixou no Índio Ramírez. Mas aqui no Brasil, até que deu certo, né? Foram 32 jogos pelo América no ano passado, com 3 bolas na rede, fazendo essa função muito bem de distribuição de jogo, enfim, tem uma boa visão de jogadas, chutes de longa distância colocados, passes rasteiros, também bate muito bem faltas, escanteios e cobrança de pênaltis. Tem uma boa velocidade, principalmente caindo um pouco mais pelo lado direito do campo. Não acho que seja assim 10 vezes melhor do que o Marquinhos Gabriel, mas é um jogador que joga mais bola. Acho que pode sim fazer uma diferença. Não acredito que vai fazer, por exemplo, 10, 15 gols em uma Série A de Campeonato Brasileiro, nada disso, mas pode agregar dentro desse elenco limitado e uma posição muito escassa aqui no futebol brasileiro. No Campeonato Nacional do ano passado, né, foram 16 partidas apenas pelo América, com um gol marcado contra o Atlético Paranaense e apenas 2 dessas partidas como titular. No ano retrasado também, em 2021, ele teve uma grave lesão no joelho, né, ainda quando defendia o Bahia. Havia feito uma boa temporada na reta final de 2020, né, mas logo no comecinho de 2021 teve essa grave lesão. É muito bom jogador, apesar dessas lesões, né, se tivesse várias outras alternativas para a camisa 10, eu buscaria um jogador que estivesse em uma fase um pouco melhor, atuando mais vezes como titular ou algo nesse sentido, mas como é uma posição muito escassa, a gente tem que pegar principalmente as boas coisas do Índio Ramírez, né, porque é muito raro você encontrar um camisa 10 jovem aqui no Brasil, e ele teve sim uma boa passagem no Bahia em 2020, foram apenas 11 jogos e 3 gols marcados, e neste último ano, né, em 2022, ele começou bem sim lá no América Mineiro, foi titular, por exemplo, no Campeonato Mineiro e também principalmente na Copa Libertadores, né, fazendo algumas boas partidas na fase de grupos. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários também sobre o Índio Ramírez, né, se você traria ele para o Goiás, de fato poderia resolver esse problema, pelo menos agora, inicialmente no ano da camisa 10. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.
Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Aqui embaixo na descrição, também do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!